Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde você estiver. Está começando agora o nosso Café Conservador dessa semana, podcast, a possibilidade do fim da saidinha dos presos, né? Onde eles costumam fazer aquela feira, né? Ir lá e roubar todo mundo e voltar para a cadeia. Uma parte não retornava para casa, fazia o inferno na rua, né? E o coronel vai comentar sobre isso, sobre esses projetos de lei e como isso pode ser bom para a nossa sociedade. Em cima do que a gente defende aqui, Noé, a gente quer que talvez a reflexão que tenhamos que fazer, ao invés de humanizar, até humanizando as penas, vamos humanizar os crimes, o cara cumpre lá o tempo dele na cadeia, redondinho. Acabou, não é para ficar, não. Mas a saidinha é algo que são 7 saidinhas, né? 5 dias, o cara tem férias, né? Sem dizer a visita íntima, sem dizer, como diz um apresentador aí, Douglas, né, de uma TV capixaba aí. Douglas Camargo? Camargão. Camargão está satirizando lá, dizendo que é o resort. Uhum. Se você for analisar criticamente, é um resort. Porque o cara lá fuma a droga dele, usa a droga dele, tem visita íntima. Transa entre eles. Né? Tem a alimentação, agora a comida né? Tem sempre uma Maria, não tem lá? Tem. Dica de livro, leia Garandiru, que vocês vão ver. Então, tem tudo isso, tem um comércio lá entre eles. Sim. E o cara ainda tem férias, 35 dias de férias. Sim. Então, assim, a saidinha é algo muito pernicioso, porque ela manda uma mensagem muito ruim para a sociedade. E encerrar isso é muito importante. Pode ser que o cara precise sair? Pode ser, mas isso não tem que ser a regra, tem que ser a exceção. Uhum. Excepcionalmente, o cara pode sair, excepcionalmente. Sim. Dependendo se ele mantém uma conduta lá, se ele tem um bom comportamento, se ele não é envolvido com facção, ok. Mas não 7 vezes de 5 dias cada saída dessa. Uhum. Não é isso. E Minas Gerais lá, que tem o secretário de Segurança é o procurador do Ministério Público, né, acho que é aposentado agora, o Rogério Greco. Uhum. Eles estão falando que não vai ter saidinha lá. Esses Rogérios são bons, hein? São duro, o cara é duro. Não vai ter saidinha lá esse carnaval. Pra que o carnaval... Veja bem, olha só que absurdo. Saidinha no carnaval? Exatamente. Pra quê? O único fundamento é esse mesmo. O cara faz, né, o né? carnaval lá dentro deles, pô. Exatamente. Só distribui as fantasias, só. Já tem, né? Mas assim, fantasia de presidiário. Exatamente. Mas veja, não tem lógica você liberar o preso para o carnaval. Em que isso reeduca ele? Não vai imaginar. Para que isso? Exatamente. Para que isso reeduca? Ele vai ver. Aí ele vai ficar exposto a drogas, né, ao crime em si, a vontade de roubar o celular da pessoa. Ele vai estar exposto a todas as tentações que levaram ele para lá. O Cajuru, aquele. Uhum. Né? Vou nem falar o que eu penso sobre ele para não dar margem. Mas veja, o Cajuru falou igual um jornalista aqui, um colunista aqui de um jornal capixaba, falou: mas os caras que não voltam é o mínimo, 5%. Sim. 5%, até porque o cara, às vezes, ele está mais seguro na cadeia do que aqui no mundo. Começa por aí. Uhum. E segundo, você tem certeza que o cara não praticou crime? A que a gente fala no jargão policial, às vezes ele não caiu. Uhum. O que cai é o mínimo. Exatamente. Mas e quantas vezes ele matou, ou ele estuprou, ou ele roubou e não foi preso? Exatamente. E não foi preso. Então, assim, essa norma, a gente tem que começar a falar, que nem a liberdade condicional. Tem que cumprir isso. O cara não pode estar na rua em tal horário. Exatamente. Ponto. E acabou. Não tem esse negócio. Quando você começa a flexibilizar, é o que os caras fazem, começa a fazer o que a gente está vendo aí, né? Achando que o crime realmente compensa. Então, só para terminar essa parte de saidinha. A saidinha tem que acabar. Sim. Mas pode ter exceção? Talvez. Mas tem que ser raríssimas. Morreu a mãe do cara. Morreu o filho, de repente. O cara tem que ir lá para fazer a homenagem fúnebre dele. Vamos analisar. Ok, pode ser. Agora, Dia das Mães, a mãe já vai lá. Dia dos Pais, às vezes até vergonha para a mãe. O cara nem vai visitar a mãe. Sim. Qual mãe que tem algum prazer em ver o filho dela ali encarcerado? O cara que errou a vida inteira. Uhum.
Não tem, muitas vezes até a mãe que mandou prender, não é isso? O cara chega na saidinha, o primeiro telefone que toca é do colega, do parceiro de crime ou de maconha dele da rua, né? Então, veja, eu acho que não tem que existir essa saidinha. E se tiver alguma possibilidade, é o mínimo. Mas, infelizmente, antes da gente começar o programa, eu li aqui que o Ministério Público Federal está se manifestando contra. Eu não estou entendendo. Se o MP é o titular da ação penal, como é que ele fala que é contra a saidinha? Será que ele não está vendo, não estão analisando que essa progressão de regime, saidinha e todos os outros benefícios que foram colocados na lei de execução penal não tem trazido reflexo para a melhoria do criminoso? Não. Tem prejudicado mais a sociedade do que ajudado? Pô, eles não fizeram um teste de um período sem a saidinha para ver o quanto o crime vai diminuir e quanto a reincidência vai diminuir? Eu te mandei uns prints lá de um livro que é os Bons Anjos da Natureza, da nossa vida, que falam sobre a diminuição dos crimes ao longo dos séculos, né? Mas esse capítulo é muito interessante, que ele fala aquilo que a gente está falando o tempo inteiro. Vou pegar aqui o nome do autor para não falar que é a gente que está falando, né? É que ele coloca a teoria das janelas quebradas, o policiamento, a questão da lei e ordem, não é isso? De que a gente... E aqui no Brasil, o que a gente viu? Ele cita uma parte que o Bill Clinton se reelegeu num período porque ele prometeu aumentar o efetivo das forças policiais. Porque você precisa de polícia na rua. Exatamente. O homem é esse bicho que precisa ser controlado. Claro. Não pode viver solto. Essa é a grande questão. Então, assim, deixa eu só achar aqui. A questão da saidinha, da violência, da criminalidade, ela vai passar por essa questão de que o cara precisa do controle. Steven Pinker, os anjos bons da nossa natureza. Por que a violência diminuiu? Então, assim, ele cita aqui, ó, na questão do aumento do policiamento, no aumento do efetivo policial, no aumento da punição do crime menor, né? Não é humanizar, é punir o cara. Exatamente. Porque o filósofo lá atrás já disse que o homem é o lobo do próprio homem. Exatamente. Então, se o homem não for controlado, se não tiver uma regra rígida que ele tenha que obedecer, e se ele desobedecer, ele tem que ser punido, ele vai errar. Ele vai querer viver no estado de natureza, onde ele pode tudo. É isso que nós estamos vendo. Sim. E a esquerda começa, quando a gente vê lá o Rousseau, né? E era um grande esquerdista. Então, assim, na verdade, o que a esquerda prega é que o homem volte ao estado de natureza. Sim. Essa é a grande questão. E aí é o que a gente está vendo. Só que no Estado não é assim. Ninguém vai viver, vai ter o seu grupo dominante. Sim. E o grupo dominante é aquilo que você sempre fala, é quem tem as armas. Exatamente. E quem é que tem as armas? Exatamente. Né? Voltando ao Black Spot. Você tem locais, e por mais que o Estado vá, às vezes o Estado não consegue entrar, porque se o Estado entrar, ele vai acabar gerando um conflito, um confronto, e pessoas inocentes também poderão ser vítimas. Mas veja, por que o Estado não entra? Porque aquela área já foi tomada. Sim. Essa é a grande questão. A questão da saidinha, que eu falei, se não tivesse arrumando para provar fim, né? Eu no passado, se eu tivesse algum tipo de influência sobre isso, eu faria o seguinte, né? O que eu faria? É só divagando aqui, né? Beleza, temos aqui um presídio com 100 caras que vão sair na saidinha no final de semana. Se não retornar todo mundo, os outros, se a ovelha, né? Se uma das ovelhas não voltar pro aprisco, o pastor vai atrás dela, né? Mas as outras 99 vão ficar o quê? Trancada lá e não tem mais saidinha para ninguém porque esse cara desertou. Sim. Entendeu? É isso aí. Aí aqueles que fossem sair, ele falaria o seguinte, ó, pessoal, vamos voltar todo mundo pra gente não perder essa bocada. Ou foge todo mundo, né? Ou foge os 100, e aí fica a polícia correndo atrás de 100 de uma vez para depois trancar ele e deixar ele no regime fechado até o final da pena. Ou um policia e o outro fala, cara, você vai ter que voltar. E se você não voltar, vai suspender de todo mundo aqui. Aí quando te pegarem e te trouxerem pra cá, você sabe o que vai acontecer, né? Mas como as coisas já estão caminhando para uma lei que possa impor o fim disso aí, eu espero,
né? Que para mim, eu acho que não deve ter saidinha. Né? A quantidade de gente que eu já vi fazer merda durante saidinha, uma pessoa só que for morta por um cara que saiu numa saidinha, já é um prejuízo para toda a humanidade. Né? Uma pessoa que o cara saiu na saidinha, que não deveria ter saído, matou uma criança, matou um velho, matou um pai de família, entendeu? Essa vida não tem preço. Não tem preço. Então esse cara não deveria... Então fica na conta da sociedade essa morte. A gente sempre prega aqui, não é? Que só o povo pode salvar o povo. Exatamente. Né? E quando a gente fala do povo salvar o povo, é que ele tem que fazer essa autocrítica. Entender que como que eles manipulam esses dados, como eles manipulam informações, como eles querem deixar as pessoas idiotizadas. Então, assim, saidinha não é bom. Não é bom. Não é bom e não deve acontecer. A lei tem que prevalecer. A lei é aprovada porque o MP não quer. O MPF, né? Estou falando do MPF. Tá, mas eles foram eleitos? Eles têm mandato? Sim. Não. Quem tem que decidir isso aí é o povo, através de seus representantes. Exatamente. Para poder decidir, e eles têm que cumprir. Acabou. Não é dizer, inconstitucional, não. O povo está dizendo que é constitucional e é. Veja, poderes que não estão antenados aos desejos da população, eles estão contra a população. Sim. Então, assim, não estamos falando poderes, mas podemos falar da mídia, que nem aquela notícia lá. O cara, olha só, 19% das pessoas, segundo a pesquisa do Poder 360, não confiam na polícia. Ok. Mas 22% confia. E confia muito. Ou seja, só aí nós já temos um número de pessoas que mais confiam na polícia do que desconfiam da polícia. Aí o cara pega o quê? O mau caráter. Não, mas 51% confia um pouco. Tá. Eu também, às vezes... Quem nunca foi no médico e não confiou naquele parecer que o médico deu ali, que vai procurar um outro médico para poder reavaliar. Quer dizer que não há confiança? Você gosta do cara, mas você quer uma segunda informação. Então, eu penso que esses 51% que desconfiam ou confiam pouco, eles confiam na polícia. Eles não estão num grupo, eles não podem ser somados com um grupo que não confia na polícia. Então nós temos, no geral, na população brasileira, segundo o Poder 360, 73% da população que confia na polícia. Mas, meu hater esquerdista, fique ciente que quem não confia na polícia é quem confia no Lula. Né? Ou seja, é o esquerdista, aquele que é militante, aquele que sofreu a lavagem cerebral da esquerda que não confia na polícia. Exatamente. Agora ainda, quem confia na polícia, desconfia do Lula. Então são as pessoas sérias que estão trabalhando, batalhando ali, que não confiam no Lula. E os que confiam pouco na polícia também, não confiam no Lula, tá? Então, meu esquerdista querido aí... Não pode confundir o desconfiar da polícia com confiar em Lula, em contrapartida. Exatamente. Então, assim, talvez esse grupo desconfie porque não prenderam o Lula. Exatamente. Pode ser isso. Por que o Lula está solto ainda? Vocês são tão bons assim. Essas são as questões que devem ser analisadas. Então, assim, eu acho que esse debate da saidinha ele vai ser quente. A gente viu aí essa manifestação do MPF, Sim. Que é triste ver isso, porque assim, o órgão acusador, o que tem que fazer justiça, né, cobrar a justiça ali, acusar, está se manifestando contra. Parece que uma notícia que o Lula não vai querer mexer nisso daí, ele não vai querer entrar diretamente, que já viu que quando ele falou de humanizar crime, já não soou bem. Se ele for a favor da saidinha, vai ficar pior para ele. Ou do celular, do roubar o celular para tomar cerveja, já ficou para a história. Então, assim, ele vai usar os peões dele ali para poder falar. Que é ano eleitoral, né, cara? Ano eleitoral, se ele se posicionar de uma forma que o povo se torne... torça o nariz, acabou. E veja bem, a mesma matemática, eu não entendi essa matemática hoje, foi na CNN, né? Os caras, depois tinha uma matéria que corrigia. Veja bem, o governo Lula, segundo a CNN, tem 42% de aprovação. Mas tem 39% de desaprovação. Ou seja, há um empate técnico aí. Né? Sim. Então, assim, a população já
Não acredito. Já sacou, né? Governo, já sacou. O que mais me preocupa não é nem... a pica tá vindo. O grosso tá vindo. O grosso, né? O que me preocupa hoje em dia não é nem o Lula em si, que está me deixando aterrorizado. É o fato de que gente que não tem poder para legislar está emitindo opiniões. Está emitindo opiniões como quem diz assim, eu estou te mandando um recado para você fazer o que eu estou falando para fazer. E nem apareceu ali o STF falando que não acha legal o Senado impor limites a eles, né? Como quem diz assim, olha onde vocês estão mexendo, né? Tem coisa de vocês aqui para eu mexer também, né? E o MPF também gosta de se meter em coisas que não é para se meter, né? E o que está acontecendo? Aí um certo ministro fala que temos que acabar com a ditadura da maioria. Pô, a ditadura da maioria, quer dizer, se o povo, que é a maioria, quer alguma coisa em benefício próprio, isso é uma ditadura? Ou não é, ou é uma democracia? Não era para se chamar democracia em vez de ditadura da maioria? Né? Então nós temos o povo clama pelo fim das saidinhas em si. Porque que não, se você olhar numa sociedade, tem mais mãe de bandido ou mãe de vítima dos bandidos na sociedade? Tem mais pai de vítima ou pai de bandido na sociedade? Né? Noé, a gente entra num cenário aqui. A gente falou dos nossos haters, falou do pouquinho da segurança. E esse vai dar mais haters ainda. E esse é o seguinte, a tripartição de poderes, criada lá por Montesquieu, que veio de Aristóteles, passou lá por John Locke, e Montesquieu ele sistematizou que é o check and balance, né? Quer dizer, o Estado é uno, e são funções que elas têm que uma regular a outra, né? Para que uma não exceda a outra, né? Então uma vigia a outra. Só que nós estamos presenciando no Brasil hoje um desbalanço desses poderes. Parece que, e não sou eu, a imprensa também já está noticiando isso, há um consórcio do judiciário com o executivo, e o executivo e o legislativo parecem-me refém, mas é ele que tem o mandato do povo. Sim. Talvez eles comecem a falar alguma coisa antes que seja tarde. E está muito claro, assim, que nem você falou, o cara falando, a ditadura da maioria, não. Nós não podemos viver a ditadura da minoria. Exatamente, porque toda ditadura é de uma minoria. Nós não podemos viver a ditadura da minoria. Nós não podemos ter um cara que nem um ministro aí, que liberou lá o presidente da CBF, né? Mas depois aparece a matéria que ele tem uma empresa que tem uma participação na empresa do cara. Era para se considerar suspeito. Pois é, então assim, você pega impedido, né? Um ministro que ele está sendo o investigador, o acusador e o julgador. E o recurso vai para ele. Então, assim, é algo que no Brasil, é uma aberração. E como diria o Edmund Burke, o que nos espanta é o silêncio dos bons. Sim. Né? Porque cadê alguns ministros lá que falavam na liberdade, falavam que o cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu, não fala nada. Será que é isso? Será que é só pegar o seu colchãozinho recheado, ir embora do Brasil e está tudo bem? Porque lá fora vai ser só mais um. Exatamente, mais um na multidão. Vai ser só mais um na multidão. Eu vi o Pavinato falando sobre isso, né? Eu vi o vídeo do Pavinato, não gosto muito do Pavinato, mas ele é bem sensato naquilo que ele se propôs a fazer agora. Enfrentar lá o ministro lá. Né? E ele falou uma coisa interessante. A partir do momento que esse tal ministro vai num jornal, né? E fala que descobriu um plano para matá-lo, ele já praticamente ali já estava impedido de continuar no processo. Ele é parte interessada, ele é vítima. Então não era para outra pessoa já julgar isso. Eu não posso mais porque eu sou a parte envolvida disso aqui. Né? Aquele hater nosso aí que, né, falou da PF, né, nada contra a PF, acho que a PF é uma instituição brilhante. Mas onde estão as imagens do aeroporto de Roma? Exatamente. Até agora ninguém viu. Só a charge feita lá, né? Onde está a gravação da ameaça de morte ao ministro? Então, assim, porque senão daqui a pouco tem um nome na psicologia, né, na medicina, que o cara, né, simula, assim, porque o cara está falando que foi agredido, o cara está falando que estão querendo matar ele, mas não se comprova nada. Sim. A palavra dele vale
Vale tudo isso? Daqui a pouco ele vai dizer que num universo paralelo isso aconteceu. Ele vai se autodeclarar imperador do Brasil? Exatamente. E todo mundo vai ter que aceitar? E pelo visto parece que sim, né? Porque ninguém consegue parar o cara. O cara continua nessa sua toada, né? Um outro ministro também, só porque a Transparência Internacional, né, criticou a decisão dele de suspender uma multa bilionária para a empresa, joga eles nesse caldeirão aqui, fervendo aqui. Né? Então, já vivemos uma ditadura. Eu quero é treta. Né? Porque o Kim Paim, fez uma análise muito interessante sobre isso daí. E o que pode acontecer no Supremo, quando o dia não chega lá, sabe que as vaidades podem chegar. Sim. E, né, alguém vai ter que querer aparecer mais do que outro e pode ser que a treta aumente. Mas veja, o Kim Paim falou o seguinte, né, que a Transparência Internacional, eu vou abrir outro parênteses aqui, nós tínhamos uma transparência aqui no Espírito Santo que durante um período ela mostrava tudo. Sim. Ela anda sumida ultimamente. Então no Espírito Santo eu acho que está tudo tranquilo, tudo bem, nós vivemos num mundo ideal. Nem para falar uma prestação de contas que está certa, a gente não está vendo a transparência falar. Eu não estou falando de A ou de B, eu estou falando no espectro geral. Mas aí o Kim coloca que a Transparência Internacional estava num conluio com o Deltan. Sim. E com o Moro para receber um recurso para criar uma fundação. E a Transparência Internacional, ao que parece, é bancada pelo Jorge Soros, pela Fundação Ford. Sim. E a Fundação Ford está no Brasil desde pescas eras. Tem até um vídeo aí que o camarada lá, um estudioso da Unicamp, denuncia que o Fernando Henrique Cardoso já recebia dinheiro da Fundação Ford no final dos anos 60, para poder fazer o quê? Essas pautas identitárias, raciais. E isso, no fundo, meu amigo e minha amiga, é justamente para criar a balbúrdia, para criar a desordem, para jogar irmãos contra irmãos. Essa é a grande verdade. Sim. Eu acho interessante que as pessoas, eles vão passando pelas eras, parece que era um ser imortal, né? Que começou lá atrás, mas você deve passar por filho, né? E alguns vivem bastante, como o Jorge Soros mesmo, né? E eles lucram com a instabilidade do mundo, né? Com isso o barril do petróleo sobe, né? Com as guerras as empresas de armamento vendem bastante, vendem caças, né? Um caça custa milhões, né? Então assim, eles lucram bastante com a instabilidade de qualquer região do mundo. Sim. Porque eles têm ações, eles têm dinheiro investido em todo mundo, todo lugar do mundo, né? E assim, nós como indivíduos, nós temos que começar a despertar para isso, né? Que eu sempre falo, isso vou continuar repetindo, porque todas as nossas decisões do dia a dia, né, incluindo as eleições, parece ser uma coisa besta, né? Uma associação de morador, um vereador, um prefeito. É a partir daí que começa a se mudar todas as coisas, né? É a partir daí que você começa a falar, opa, despertei, né? As coisas, porque antigamente quando não tinha internet, não tinha os meios de comunicação, ele só tinha um canal que dizia como é que você ia viver a sua vida, né? Você seguiu o dele. De repente você começou a despertar que existiam mais informações que estavam te sonegando, que não estavam te passando, né? E às vezes muitos não iam saber que existia a tal da saidinha do preso, né? Só a família do preso que sabia que o preso Sim. saía, né? E às vezes o jornal lá de papel que publicava. Então, precisamos acordar, porque realmente tudo faz parte de um jogo muito mais amplo, né? Um jogo muito maior. E as pessoas elas tendem a ter uma certa resistência, porque, como lá em Matrix, né? Algumas pessoas não querem acordar. Alguns querem voltar para a ignorância e permanecer lá porque acha que não tem forças para lutar contra isso. Como a gente falou aqui dos poderes, né? Ninguém votou para ministro do STF. Exatamente. Ninguém, inclusive eles nem fizeram concurso, eles são nomeados. Ninguém votou para ministro do STJ. Votou para o presidente da República. Votou para o senador. Votou para o deputado federal. Votou para o governador. Votou para o deputado estadual. Votou para o prefeito e para o vereador. É desses caras que tem que ser cobrado. Exatamente. A nossa democracia, ela não é relativa. Não é, apesar de quererem dizer, ela não é relativa, é uma democracia. E é uma democracia que falam semidireta. Por que é semidireta? Porque em alguns momentos você exerce diretamente o voto, igual o plebiscito, o referendo, e
na maioria das vezes ela é indireta pelos deputados, senadores e governantes que a gente elege. E é desses caras que a gente tem que cobrar. É dessas pessoas que a gente tem que cobrar. E dá a cara. Ele vai ficar puto, vai mandar um hater te atacar. Vai te chamar de canalha. Vai chamar de canalha, vai falar isso. Mas você tem que jogar isso na cara dele. Porque o maior medo do político não é a arma, não é o dinheiro, é ele não ter o voto. Esse é o maior medo dele. Porque sem o voto, ele não tem nem a arma e nem o dinheiro. E não é adorado. Acho que mais dói para eles é não serem adorados por serem autoridades, né? E eu acho que chegou-se num ponto em que, mesmo votando e aprovando leis e votando redução de poder do ministro, de interferência do ministro, eles vão bater na mesa e vão falar assim, eu não aceito isso. Entendeu? Mas foi aprovado, já está na Constituição. Não, eu não aceito isso. Eu decreto que isso é inconstitucional, né? E não vai valer e não vou acatar. Na minha visão é o que vai acontecer. E aí vai ser necessário o quê? Um remédio mais forte? Não. O nego vai continuar com o rabo entre as pernas. Não, a gente votou, mas o cara falou que não vai aceitar. Eu já passei por isso. Sim. Eu já passei em situações que o cara falava assim, vocês ganharam a votação, mas eu não vou aceitar isso. Eu não assino isso aqui. Entendeu? E sem minha assinatura isso não acontece. Entendeu? Então, a gente sabe que a humanidade é assim. A vaidade de algumas pessoas realmente incorporaram que elas estão acima da lei, da Constituição, acima de Deus, acima de tudo, né? Eu não sei se você chegou a ver, eu não sei se foi segunda-feira agora, mas tem uma entrevista com o meu xará, hein? O Rogério está em alta. O Rogério Marinho, ele deu uma raquetada numa lacradora lá no Roda Viva, eu vi, que ela ficou sem graça, não tinha nem... duas, né? Então, assim, o que ele fala? É regulação da mídia. Não é regulação. Lógico, de repente você tem que criar parâmetros, ok, mas não censurar, não ter um órgão censor. A pessoa tem direito de falar o que ela quiser. Ela vai responder por aquilo que ela se exceder, que ela ofender, que ela difamar, que ela injuriar. É isso. Que ela contar uma mentira. Agora, não você dizer o que eu tenho que falar, o que eu posso falar, isso não existe. A pessoa responde dentro da sua capacidade ali, do que ela praticou. E aí ele falou uma coisa que a gente também já falou aqui, não é? A Europa está pegando fogo. Mais de 11 países, os agricultores estão nas ruas, estão sitiando cidades, e você não vê isso na grande mídia. Mas você vê isso nas redes sociais. É por isso que ela tem que ser controlada. Né? Tá pegando fogo lá a questão do Texas, que está peitando a Suprema Corte americana, peitando John Biden, né? E aí? Você não vê isso na grande mídia. Você está vendo na grande mídia, Trump está inelegível, mas na rede social está lá, o pau está atorando. Então, assim, é isso que a grande mídia não quer. Por quê? Porque se você começa conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, você tem que buscar a verdade. Às vezes ela não vai chegar assim mastigadinha para você, não. A gente está falando aqui o que a gente entende por verdade, por liberdade. Você pode ter uma visão diferente, mas é bom você buscar a informação. Porque o que a gente está falando aqui, muitas vezes você não vai ver isso. Muitas não. Você não vai ver isso na rede tradicional de notícia. Você pode ver isso na rede social. Agora você avalia o nosso discurso, como nós estamos informando e o que nós estamos buscando. Ninguém está buscando nada aqui particular, nós estamos buscando o coletivo. O coletivo como? O bem para a minha família, para a sua família, para a família de todos. Quando a gente fala aqui do pessoa em situação de rua, muitas vezes, não é contra a pessoa, o indivíduo, mas é contra a escravidão ou escravização que eles estão colocando essas pessoas para viver numa dependência do governo, que vai trocar depois pelo voto. Exatamente. É como criar um animal em uma granja, né? Exatamente. Exato. Se as pessoas verem o nível que nós estamos chegando de opressão, né? Que a liberdade é mais importante, né? E as pessoas têm que entender isso, que sem liberdade, você vira um frango de grande. Você vai ser alimentado ali com grãos e gotas de água, até você chegar no ponto de abate e vão te abater. Ninguém vai te tratar como um frango de estimação, né?
Por último, agora eu estava vendo aquele repórter famoso dos Estados Unidos chamado Tucker Carlson, né? Ele foi fazer uma entrevista com Vladimir Putin. Aí o telefone dele tocou e alguém lá da NSA dos Estados Unidos, lá que é o serviço secreto, falou assim, eu fiquei sabendo que você vai fazer uma entrevista com Vladimir Putin. Ele falou assim, como é que vocês estão sabendo disso? Não contei nem para minha mulher, nem para o meu filho, né? Mas tinham hackeado o próprio serviço secreto hackeou o celular dele e ouviu as conversas dele com a liberdade que você tem de fazer uma ligação telefônica, né? Você tem certeza que suas ligações não estão sendo gravadas, né? Que você não está sendo ouvido? Olha só, aí você pensa assim, eu sou livre. Não é. O nego está o tempo todo tentando tomar isso de você. E muitas das vezes você fala assim, não vou tomar. Ele vai me implorar para entregar a liberdade dele para mim. Né? Aí vem uma epidemia global, um monte de mosquito sendo espalhado pelo mundo, pelo Bill Gates, né? E você, daqui a pouco, você fala assim, toma a minha liberdade, não deixa eu morrer. Né? A gente, né, enquanto presidente, né, você também deve ter ido lá conversar, a gente ia a Brasília tratar de questões da classe, né? E a gente foi lidar uma vez com uma senadora. E ela, a primeira coisa que fez desliga o telefone, vira o telefone, porque isso aqui tudo copia a gente. Exatamente. Porque às vezes uma senadora da República, um senador da República, tem muito mais informações do que réis mortais como nós, né? Sim. Mas aí fica a dica, tem filmes aí como O Inimigo do Estado, sim, e tudo que você pode ver, do Snowden, né, que está lá, você pode ver que talvez tenhamos que voltar, não sei nem se nos sinais de fumaça, né? Mas a conversa, ela tem que ser muito aquelas coisas... uma própria língua para falar entre nova língua, né? Porque, assim, ser copiado em qualquer momento. A gente está aqui, está sendo copiado. Não tem como. A internet está aí para isso. Sim. Mas você nos acompanha aí, compartilhe o canal e indique o canal para as pessoas. A gente precisa crescer mais um pouco. Já passamos das 500 inscrições no canal. 535, né? Exatamente. E também a visualização está bombando, está pocando, como Sim. fala o capixaba. E a gente sente muitas faltas, né? Não é? Muita falta aí do público capixaba estando atento a isso aí. A internet ela tem um alcance mundial. A gente tem sido acompanhado por pessoas do país inteiro. Mas a gente também quer que o nosso Estado ele possa acompanhar e esclarecer para não ser manipulado de lado nenhum, né? Cuidado com os tigrões que tem aí, né? Sim. Faz rastejo, faz tudo, sobe escada e fica pagando mico aí, né? Eu não posso deixar de falar. Posso deixar de falar. É isso aí. Né? Então, fechou aí a saidinha? Fechou? Estamos contra essa saidinha de preso, né? Sem saidinha. Cada cão lamba sua caceta lá na cela, né? Ou lamba a caceta de outro lá na cela lá mesmo. E fique por lá. Até pagar a pena, depois vai pra rua, né? Sim.